Agora, nesse exemplo 2, o que nós temos é um carregamento triangular. Então, nós temos que calcular aqui, ó, a força. Quanto que vale a força nesse sistema? Exatamente igual no caso anterior, a força será a área. E por ser um triângulo, qual é a área de um triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Essa, então, é a área de um triângulo. Só que, no meu caso, quem que é a base nessa situação? A base é o comprimento. Quem que é a altura? A altura é o W. E isso vai ser, então, dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Em suma, na hora de eu fazer esse cálculo, eu vou ter, então, que a força F será igual base 3 vezes a altura. Tá, aqui é tudo 3, né? Então, base 3 vezes a altura 3 dividido por 2, né? Indo bem devagar, então isso aqui nós vamos ter 9 dividido por 2, ou seja, a força F nessa situação é de 4,5 kN. O outro ponto que nós vamos ter que determinar aqui agora é o centroide. O centroide X, quanto que vai dar esse valor? Então, calculando então o centroide daquela figura, nós vamos ter o seguinte. Antes, eu vou fazer um triângulo para poder facilitar o entendimento. E depois eu vou apagá-lo só para deixar o desenho mais limpo. Muito bem. Fiz aparecer aqui o triângulo. E o ponto que eu quero determinar é o ponto, né, do centroide dessa figura. Já vou até colocar sobre ela a força para poder orientar o que eu quero. Ó. Onde que vai estar isso aqui? Você já percebe, né? Ela tem que estar num ponto que possa equilibrar essa figura. Então, esse é o trecho. E quanto que vale essa distância? Eu já desenhei esse triângulo em escala exatamente para nós percebermos. Aqui embaixo, dá para ver pelos quadriculados que eu tenho um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos. Eu também já, até mesmo por intuição, percebo que o ponto de equilíbrio é esse. Não é esse aqui que é o ponto de equilíbrio. Né? Isso aqui não faz sentido, né? Como é que você vai equilibrar algo por aqui, né? A não ser que você equilibre ele, sei lá, numa outra posição, né? Então, olha, ele está aqui. Esse é o ponto que eu consigo, se eu botar um único apoio aqui, eu vou equilibrar essa estrutura. Quanto que vale então? Olha, aqui é 1 quadrado. De quantos no total? 1, 2, 3. Então, isso aqui é 1/3. Dessa forma, eu vou então calcular o meu x como sendo, ó, meu x do centroide vai dar 1/3 dessa base aí. Então, olha, a minha base quem é? Minha base é o L e eu vou dividir esse L por 3. Deixa eu corrigir, porque esses sisteminhas insistem em mudar, né, a fonte. Então, olha, x é L sobre 3. E dessa forma, seguindo em frente, eu vou ter que x vai ser igual, insiste, né? X vai ser igual a base total, 3, dividido por 3. E finalmente x, que ele vai trocar naturalmente, igual a 1 metro. Então assim eu tenho, né, o meu valor de x, x igual a 1 metro. Né? A partir daqui, nós vamos seguir em frente, já com uma outra nomenclatura, mas nós vamos seguir em frente e finalizar esse cálculo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar essa informação, porque ela foi apenas ilustrativa para a gente identificar bem o que está acontecendo, e vou colocar aqui a informação, né? X é L sobre 3, que vai dar 3 sobre 3 igual a 1 metro. E vou destacar esses elementos para nós seguirmos fazendo o cálculo. Então, agora vamos inserir aqui os resultados, né? Destacando o valor da força F, 4,5 kN, e o valor de x, 1 metro. Agora, para poder seguir em frente, nós vamos fazer o diagrama de corpo livre dessa. Inicialmente, eu vou desenhar a viga, né, dessa estrutura. Está aqui, olha, é uma viga que tem
3 metros de comprimento, então vou deixá-la aqui com 3 metros, mudar a cor dela, viga com 3 metros, tenho que colocar a força F na posição equivalente. Então, onde que vai estar a força F? Olha, ele é um triângulo, como nós calculamos, a posição dele é 1/3, ou seja, 1 metro a partir da origem. Está aqui, ó, força F, em 1 metro a partir da origem. Por quê? Eu tenho que definir ainda, né, a minha origem, mas eu vou ter reação de apoio A vertical A, apoio fixo, tenho também a reação de apoio B, né, que é o meu apoio móvel. Já vou então escrever esses dois termos aqui, RVA, que é essa reação, e vou copiar para o outro aqui, ó, RVB. Lembrando que esse apoio, por ser fixo, ele também possui uma reação de apoio na horizontal. Então, vou botar aqui a flechinha na horizontal. Mesmo que o valor dele seja 0, eu aconselho sempre colocar para não ter dúvida, né? Nos casos aqui, o valor vai ser 0, por quê? Porque não tem nenhuma ação horizontal. Olha, a única ação que eu tenho aqui é uma ação vertical, que é da minha força F. Então, deixa eu escrever aqui nesse caso. Esse aqui, quem que é? Essa é a minha força F com o valor de 4,5 kN. As distâncias que eu tenho, vamos então botar agora a parte da distância de cada um desses elementos. Então, colocando aqui as distâncias, nós vamos ter uma marcação desse jeito, onde eu tenho, olha, esse aqui é o primeiro trecho do triângulo, né? 1/3, esse aqui é o segundo trecho do triângulo. Esse primeiro pedacinho aqui é onde nós vamos ter aquele nosso x igual a 1 metro. Aqui, por questão de espaço, eu não vou colocar todas as unidades, vou colocar apenas x igual a 1 nesse trecho. E se o comprimento total era 3, então quanto que é o restante aqui? O restante aqui é 2. Isso também já ajuda, inclusive, né, a verificar aquele ponto de que 1/3 e 2/3, olha, 1/3 e 2/3. Então, esse exercício, eu entendo que deixa tudo isso muito claro, né, exatamente por facilitar bastante a visualização. A origem nós definimos no ponto onde tem mais restrições, ou seja, o apoio A. Aqui está montado o nosso sistema, agora eu preciso fazer o quê? Colocar as equações da estática e resolver começando com soma de momento igual a 0. As equações que nós sempre vamos utilizar são essas, né? Soma de momento igual a 0, soma de força vertical igual a 0, soma de força horizontal igual a 0. Começando então com soma de momento igual a 0, vamos começar todo o nosso cálculo aqui, né? E lembrando que, como que nós estamos adotando o procedimento de cálculo? Sentido anti-horário positivo. Vamos deixar isso bem claro também agora. Então vamos lá, colocando agora então que sentido anti-horário é o positivo, vamos seguir com os nossos cálculos. Olhando para a figura acima, o que é que eu tenho? A distância até RVB, que é 3 metros. Deixa eu tirar essa distância aqui para não confundir, né? Então, distância até RVB é 1 mais 3, então 3 metros, vezes RVB. E o outro que é que eu tenho? 1 metro vezes F negativo, então menos x F igual a 0. E vamos seguir os cálculos. Seguindo aqui no cálculo, então nós vamos ter que 3RVB é igual a x, 1, F, 4,5. Com isso, nós vamos ter que o RVB
é igual a 1 vezes 4,5 dá o próprio 4,5, dividido por 3, certo? Porque o 3 estava multiplicando a RVB, passa dividindo, e dessa forma RVB igual a 1,5. Apontando para onde? A gente verifica que nesse caso ele aponta, ele é vertical para cima. Então vamos lá, colocando essa informação aqui na nossa resolução. RVB 1,5 apontando para cima. Fazendo o cálculo agora com a soma de força vertical, na vertical nós vamos ter o seguinte. Soma de força vertical igual a zero. Também é importante colocar a orientação que nós estamos seguindo. Nesse caso, nós seguimos que vertical para cima é o positivo. Deixa eu colocar essa informação aí. Fazendo aqui só uma breve alteração na minha figura. Agora colocando aqui ao lado. Então, vertical para cima, positivo. Quando eu for trabalhar com essas informações, o que é que eu tenho? Vertical para cima, RVA e RVB, ambos para cima, então ambos positivo. A força F está para baixo, negativa, a soma dessas forças tem que dar zero, né, que é a condição de equilíbrio. Então, RVA é igual, F passa para o outro lado positivo, 4,5, RVB também passa para o outro lado positivo, vai dar 1,5. Com isso, o RVA será igual a 3 kN. Apontando para onde? Apontando para cima. Eu vou pegar essa flechinha aqui e aproveitar e colocar a unidade que ficou faltando nesse exercício, né? A unidade é algo que não pode faltar, porque a gente se baseia por ela para poder fazer o dimensionamento, porque muitas vezes a unidade é newton, às vezes é quilonewton, às vezes é tonelada-força. Então isso tem que estar muito claro para não haver engano posteriormente. Com isso calculei então a reação vertical em B, e você percebe que em B deu 1,5 e em A deu 3. E quando você olha para uma estrutura dessa, você percebe que faz sentido, né? Porque tem muito mais força perto do lado A do que do lado B. Então isso faz muito sentido. Agora, para finalizar, soma de força horizontal, que eu vou fazer aqui ao lado. Soma de força horizontal igual a zero. Mais uma vez, não tem nenhuma ação horizontal se tem apenas RHA, porque eu descrevi, não tem outra força horizontal, o valor dela é zero. E sim está finalizado mais um cálculo.